1918. Tá. Seguinte, rapaziada. Tem uma bicicleta aqui, então não liga. Seguinte, eu postei o vídeo 11h30 porque acabou a luz de casa. Pá, né? Aí não deu pra me postar de dia. E só voltou de noite, então. Eu tinha chegado, tinha saído com os amigos e pá, né? Falei, não vou postar aqui! Porque eu não tenho internet, porque eu sou pobre. Tá achando que é fácil? Mas é o seguinte, hoje nós vamos reagir aqui um vídeo terrorizando falando por que a Pop está morrendo. A Pop está morrendo, mano. Que o Teorias Misteriosas falou que a Pop está morrendo por causa da papoula. Mas será que o terrorizando vai falar a mesma coisa? Deixa aqui embaixo nos comentários aqui. Então bora, deixa o like, inscreva-se. Bora pro vídeo. Like, né? Pra prestar atenção no título, porque Pop está morrendo de uma doença. E a papoula, nós sabemos que não é uma doença, é uma flor. Então bora ver aqui. Pop está morrendo. Sim, ver. a vida da Pop está de fato chegando ao fim. E como se não fosse o suficiente, a Pop está enlouquecendo mais e mais a cada dia que passa. Eu já citei essa teoria aqui no canal com evidências bem assustadoras, mas hoje a gente vai se aprofundar em tudo isso que está sendo muito discutido na comunidade. O fato de que a Pop está com pressa para fazer as coisas, porque na verdade ela está correndo contra o tempo. Ela está morrendo. A gente bem sabe que os vários experimentos criados pela Playtime ao longo dos anos têm sofrido horrores, tanto nas mãos dos cientistas quanto com a violência absurda após a hora da alegria. E apesar dos esforços da iniciativa Bigger Bodies e até da genialidade de pessoas como Harley Sauer, os experimentos estão longe de serem perfeitos. A maioria deles apresenta defeitos que ainda não foram solucionados e até... Cada um tem um defeito mesmo. O Cat é problema na voz. O Yarnab, se eu não me engano, é também um problema na fala, porque vimos que o Yarnab não fala, né? A Momolong Legs, qual que é o defeito da Momolong Legs? Eu não lembro. O Bron, eu não sei também. O Huggy Wuggy, meu Deus, eu não sei de ninguém, cara. Eu não tenho memória pra isso, não. O Box, mano, qual que é os defeitos deles? Qual que é o defeito deles? Mesmo aqueles que oficialmente são um sucesso, entre aspas, ainda tem espaço para melhorias. Então não é de se surpreender que realmente haja um problema ainda maior com esses experimentos. Um grande mal que destrói a mente de cada brinquedo com o tempo e os transforma em seres insanos e selvagens, basicamente matando a humanidade que tiveram um dia. E isso inclusive tem evidências, uma prova concreta que foi essa... E será que os experimentos morrem, tipo, de morte morrida? Igual, tipo, velhice. Será? No jogo não teve isso, se eu não me engano. Tipo, uma pessoa morrer, tudo bem. Agora, um experimento? Será? Uma boa pergunta para se argumentar. Esse documento da Momolong Legs postado pela própria Mob Entertainment nos 12 dias de Pop Playtime, que conta que a mente da Momolong Legs foi diretamente afetada pelo tempo, pelos experimentos e pela Playtime. Essa foto deixa claro que foi a Playtime que quebrou ela desde muito tempo atrás, mas o passar do tempo foi o que deixou ela especialmente louca. Isso é um problema real dentro do universo de Pop Playtime, e mesmo Pop não tá imune a isso. Na verdade, talvez ela seja o maior dos problemas. Ô, louco! Um acontecimento bem importante em Pop Playtime, mas que por algum motivo vejo poucas pessoas falando sobre isso, é o fato de que muitos experimentos têm se tornado selvagens com o passar do tempo. A gente aprende que cada brinquedo que a gente encontra durante nossa jornada pela fábrica foi em algum momento um ser humano, e na maioria dos casos uma criança. E embora cada experimento tenha um nível diferente de inteligência, capacidade de se comunicar e de seguir ordens, todos eles mantêm uma certa quantidade de... Eu acho que os únicos que não são crianças transformadas em experimentos é o Dr. Harley Sauer e o Bron, que é o Thomas Clark. E tem a teoria do 1006 ser o Harley Sauer não, ser o Elliot Ludwig. Só que é só uma teoria. O Bron, que é o Thomas Clark, e o Doutor, lógico, que é o Harley Sauer, já é confirmadíssimo. Tanto por conta do jogo em si,
no capítulo 4 de Pop Playtime, tanto na fita VHS que a Mob lançou sobre o Bron, que ele até foi atacado pelos outros experimentos, porque os experimentos sabiam que era um cientista. E o Thomas Clark estava perto da morte, eu acho que ele estava com algum câncer, algo do tipo. Se não for câncer, era uma doença que ia gerar a morte dele. E para ele não morrer, foi transformado num experimento, num brinquedo, para ele não morrer. Praticamente todos os brinquedos são infinitos. Tem vida infinita, não sei. Traços de personalidade, mesmo após se tornarem brinquedos. A gente vê isso claramente em brinquedos que conseguem falar, como o Dough the Dugman e a própria Pop. Mas também temos os casos de Kissy Missy e Huggy Wuggy, por exemplo. Dois experimentos que são incapazes de falar, mas que obviamente sabem se expressar e têm personalidades únicas. Mas por que... Será que a Kissy Missy e o Huggy Wuggy foram programados para não falar mesmo? Ou ele tem esse problema igual o Catnap tem, igual o Yarnaby? E isso não é o mesmo para todos os experimentos. Se a gente pensar na quantidade de inimigos que a gente encontra e combate durante nossa jornada na Playtime, podemos dizer com segurança que a maioria deles não tem uma personalidade. A única que fala, que eu percebi, é a Momo Long Legs, de vilã. E o Catnap só tem uma fala. Agora que eu parei pra pensar nisso. E o 1006, que deu a origem ao Wally, né, que fingiu que era o Wally esse tempo todo, no capítulo 3 e capítulo 4. E capacidade de raciocínio sequer próxima do que tinham quando eram humanos. A maioria foi dominada por uma selvageria, uma fúria animalesca que os torna muito menos humanos e muito mais monstros. Inclusive, temos uma fita em Pop Playtime 4 que é uma conversa entre o Wally, o protótipo, e a Pop, em que a Pop desabafa sobre os experimentos que estão fazendo com ela. E ela diz que o que ela mais teme, o que causa mais dor a ela, não são os experimentos em si, mas o fato dela estar percebendo que ela está sentindo cada vez menos. Ou seja, ela tem medo de perder a sua parte humana, perder a sua humanidade. Os homens maus não dizem o que querem, nem escutam. Eles não ligam pro quanto me machucam. São semanas e mais semanas pegando coisas e colocando Pera, de... a Pop foi usada pra passar uma moto. A Pop foi usada também pra fazer experimentos com ela. Ela foi usada tipo uma cobaia. Ela foi usada de cobaia, mano. Deu pra me entender isso. Volta e tirando mais coisas e colocando de volta. De novo e de novo e de novo. Tô louco. Nada nunca fica melhor. E Teve uma fita, nossa, antiga mesmo, que tira uma bateria da Pop. Eu acho que era um negócio de fala. E tem sangue, então tipo, a Pop é sim uma criança. Talvez um ente querido do Elliot Ludwig. Nossa, meu Deus do céu, que macabro. nunca vai melhorar. Caraca, eu não lembro dessa fita não. Mas sabe o que me assusta mais do que tudo, Holly? Me dá medo que cada vez que eles fazem isso, cada vez que eles me estripam, Que isso? eu sinto menos. Caraca. Menos! Pensa então em todos os incontáveis Meu pequenos Deus. Smiling Critters e Nightmare Critters que a gente conhece ao longo do caminho. Eles nos atacam sem pensar, agem como animais selvagens, enlouquecidos que não se importam sequer com a própria vida. Inclusive tem uma grande diferença dos Ruined Smiling Critters que atacam a gente no capítulo 3 e os Smiling Critters que a gente encontra no Porto Seguro. Percebe que os que estão em segurança no Porto Seguro são muito mais confiáveis, têm muito mais consciência, eles dialogam com a gente. Enquanto os Ruined Smiling Critters, aqueles que estavam com fome, que estavam todos quebrados e, ao dispor das chantagens do protótipo, estavam completamente bestialísticos. Inclusive tem uma fita no capítulo 4 que registra um diálogo entre dois guardas falando exatamente sobre isso. Ah, eu Você lembro dessa percebeu? fita. Eles comentam o fato dos experimentos designados para a ala norte da prisão agirem como animais doentes e quebrados, guiados unicamente pelo instinto puro e pela fúria. Sabe o que temos lá no norte? Coisas. Muito E seja feio. lá o que forem, eles não são pessoas. Suas celas são mais como chão. São animais, são os bigger bodies que eles estão tentando dizer, porque os bigger bodies, além de serem extremamente gigantes, se colocar um bigger body perto de um humano, ser humano normal, o que esse bigger body faz?
com a pessoa é simplesmente assustador. Vemos aquela fita do Box Boo, né? Que ele come o cara, pega assim... Nossa, mano. Essa fita é insana. São animais doentes, quebrados. Só instinto e fúria. Foi só o que sobrou deles. Isso por si só não apenas prova que esse estado de selvageria era um problema comum mesmo antigamente, quando a Playtime ainda estava ativa, como também é algo que os cientistas estavam cientes e tentavam achar alguma solução. Afinal, criaturas selvagens e quebradas de nada serviriam nos trabalhos dentro da Playtime, certo? Inclusive, isso parece ser algo que Stella Graber estava se dedicando para corrigir, ou ao menos amenizar. Como a gente vê no documento de exame semanal da cobaia 1172, a Kissy-Missy, que a gente encontra lá no capítulo 4 de Pop Playtime, a Stella Graber solicita e até consegue aplicar períodos programados de socialização supervisionada entre as cobaias, que até então só ficavam confinadas nas suas celas e gradativamente enlouqueciam. Esses períodos de socialização, na verdade, tiveram resultados positivos. Afinal, esses experimentos agora não ficavam apenas confinados em celas minúsculas. Eu não entendo, a Stella Graber está no lado da fábrica ou ela está no lado das crianças, porque... ela muda de opinião que eu não entendo absolutamente nada. Mas essa aí... tem lá, eu acho que no capítulo 2, que no capítulo 10 nos tubos, tem escrito Lapierre, Stella Graber, Elliot Ludwig, e tem umas plaquinhas, um nome, né, embaralhado no chão. Que eu não somei as letras, não fiz nada do tipo, mas imagine se der Halle Sauer ou dar um nome, e esse nome pode ser o nome do protagonista. Ele foi tão importante... que o nome dele tá lá. Ou se for alguém que, tipo... por que só o nome dessa pessoa foi destruído? E os outros tiveram intactos? Será que essa pessoa causou mal pra fábrica? Causou uma revolta contra os brinquedos? Imagina o nome verdadeiro do 1006 e não é protótipo? Rapaz. Ou será que é, sei lá... nossa, bizarro. Eles agora podiam caminhar, interagir entre si e até se distrair um pouco da tortura constante que eram os testes pelos quais eles passavam. No caso da Kissy-Missy, inclusive, isso foi capaz de amenizar os problemas de concentração e respiração pesadas causadas pelo estresse que a atormentava. E se deu certo para Kissy-Missy, a gente pode presumir que esses resultados positivos se refletiram em tantas outras cobaias e outros experimentos. Mas e se eu te disser que isso é um mal que todos os experimentos estão fadados a passar? Essa deterioração da mente, a perda gradativa da humanidade. Isso é um problema real para todos os brinquedos. E cedo ou tarde, cada um dos experimentos que a gente conhece vai acabar se tornando um monstro psicopata enlouquecido. Sim. Se tornando o que a gente chama de brinquedo selvagem. Embora a gente ainda não tenha todos os detalhes sobre essa... os brinquedos selvagens são os mini Nightmare Critters e os Smiling Critters, que estão com fome extrema. E os dois, né, tanto os Smiling Critters quanto os Nightmare Critters, são por ordem. Principalmente os Nightmare Critters, que o Yarnaby não, o Halestar fala um A, eles param de atacar, tá ligado? A insanidade dos brinquedos, a gente pode apontar um sintoma: os olhos. Se a gente pegar a Mom Long Legs, por exemplo, aquela que a gente tem certeza que teve problemas com o tempo em que a Playtime a quebrou, a gente pode notar que os seus olhos mudam drasticamente quando ela deixa de lado a sua personalidade e sua inteligência e passa a se portar mais como um monstro insano. Começa a rir, perseguir a gente e agir instintivamente. Suas pupilas dilatam e sequer a gente pode ver mais o verde dos seus olhos. Algo semelhante também acontece com o Dowie. Será que você percebeu? Quando o Homem de Massinha vê a destruição do Porto Seguro, ele é tomado pelo trauma e pela fúria, se transformando naquela versão monstruosa dele. E seus olhos, todos os 3 pares de olhos, passam a ser todos vermelhos. E tanto Mom Long Legs quanto Dowie the Dugman mostram que o
trauma é um grande modificador no quão rápido o brinquedo atinge ou não esse estado de selvageria. Com o gás vermelho, a fome, os experimentos e torturas, todas as violências diárias dentro da fábrica, a mente dos experimentos vão se quebrando pouco a pouco, até não ter mais nenhuma volta e eles serem tomados pela insanidade. Alguns até conseguem resistir mais, só que é apenas uma questão de tempo para que até mesmo aqueles mentalmente mais fortes sucumbam à selvageria. E sabe quem mais tem apresentado esses olhos estranhos com o passar do tempo? Exatamente, a Pop. Com o passar dos capítulos, a gente nota aquilo que eu falei em vídeos anteriores, mas não me aprofundei muito. A gente vê os olhos da Pop se tornando gradativamente mais vermelhos. Em algumas ocasiões, suas pupilas também parecem estar bem dilatadas. E fora isso, a Pop parece estar beirando a insanidade em muitos momentos, cada vez mais preocupada e cada vez mais desesperada. Pensa só, ela chegou a se negar a ouvir as objeções e opiniões do Doug the Dugman quanto ao plano de explodir boa parte da fábrica. Mostra um medo profundo de voltar a ser confinada na caixa e até mesmo saiu correndo quando as coisas não saíram como ela queria, abandonando sem pensar duas vezes o protagonista e até mesmo a Kissy Missy, que sempre esteve do lado dela. Sim, a Pop está sim se tornando selvagem, agindo mais pelo instinto de sobrevivência. Ela está ficando gradativamente insana. Por enquanto, ela ainda mantém boa parte da sua inteligência e do seu raciocínio lógico, mas por quanto tempo isso vai durar? Inclusive, Pop parece estar ciente disso em um certo... E talvez no capítulo 5, se ela continuar assim, mano, o papo dela ou ser presa na caixa de volta pelo protótipo, sem a gente saber se ela sumir drasticamente assim e ela morrer, mano, é muito alto. Imagina, plot twist, a Pop morre e nós fica tipo só nós e a tal da Kissy Missy. Só que no capítulo 5, provavelmente não vamos estar com a Kissy Missy nem a Pop, porque a Pop fugiu e a Kissy Missy tá lá em cima, que ela tentou ajudar a gente. Então, mano, no capítulo 5 nós tá lascado, nós tá igual no capítulo 1, com o Huggy Wuggy e sozinhos, abandonados, sem ninguém pra ajudar a gente. E o protótipo ainda solta. Caraca. Mano, que o capítulo 5 vai ser insano, vocês não têm ideia. Vai ser absurdo. Nível. Talvez ela não saiba o como insana ela esteja, mas com toda certeza ela sabe que, inevitavelmente, até ela, um dos experimentos mais antigos da Playtime, está fadada a se tornar um monstro, louco e selvagem. O que seria, obviamente, o fim da Pop que a gente conhece, através da sua morte. E isso explica o seu desejo. Se nós compararmos a Pop do capítulo 2 com a Pop do capítulo 4, nós vemos uma diferença de personalidade absurda. Espero. A Pop quer encontrar uma cura. Ela não quer morrer. Ela não quer Nossa, se ela é tornar baratinha, um monstro R$6. selvagem. Isso, inclusive, explica o porquê ela parece ter medo de voltar para sua caixa mais do que tudo. Afinal, se for aprisionada mais uma vez, ela não tem ideia se terá tempo de curar a própria mente, de reverter... Ou se ela ficar presa na caixa, se ela for presa pra caixa, mano, ela pode morrer lá dentro. E como que não vai salvar ela de volta? Se ela for presa na caixa. Seria legal assim, no capítulo 5, o protótipo prende ela, prende a Pop. Aí, para nós salvarmos a Pop, nós tínhamos que voltar tudo, chegar lá onde o Huggy Wuggy tava, quando nós vimos o Huggy Wuggy pela primeira vez. Nós vai salvar a Pop não está lá. Aí seria o plot twist absurdo. Imagina acontecer isso. Seria estranho, porque nós vamos pro laboratório, não faz sentido voltar tudo. Mas seria legal, seria legal. Esse processo... É legal, não é? Rever os cenários, né? A cura do seu corpo e do seu cérebro. E isso estimulou teorias de que, na verdade, é isso que a Pop quer dentro do laboratório. Por isso que ela queria entrar lá. Não era, como o plano dela dizia, para resgatar os órfãos que estavam hibernando com gás vermelho. Ela quer se curar. Mas sim uma chance de procurar a cura, que provavelmente teria algum tipo de avanço naquele laboratório. Acredito que Elliot... Será que a cura que ela está procurando é a flor? É a papoula? O único que tenha feito o experimento perfeito e até mesmo ido tão profundamente com os experimentos da papoula teria sido o único a descobrir como reverter esse processo. E a Pop sabia disso, mas não sabia qual era o procedimento.
Tá, beleza, terror, essa teoria pode até fazer algum sentido até agora, mas se for verdade que todo experimento está fadado a enlouquecer e se tornar um monstro, por que a Poppy ainda não ficou completamente insana? Afinal, ela é um dos experimentos mais antigos da fábrica e até faria sentido ela ser uma das primeiras. Tipo, a fábrica foi criada em 1930. O primeiro, se eu não me engano, foi ela em 1950, se eu não me engano. Eu acho que só teve a morte do falecimento de um ente querido, do Elliot, em 1960, se eu não me engano. Acho que eu tô errado. Eu não lembro, mas eu acho que é por antes da faixa etária aí. Ser afetada por essa selvageria. E quer saber? Você tá certo. Poppy deveria ter sido sim uma das primeiras a se tornar insana e acabar tendo a mente destruída, se não fosse por ninguém menos que o Experimento 1006. Sim, o protótipo. A gente bem sabe que com os eventos da Hora da Alegria, a revolta dos experimentos liderada pelo protótipo, foi o próprio 1006 que aprisionou a Poppy na sua caixa por anos. Ele fez questão de deixá-la em um lugar isolado, trancado e protegido, hibernando no gás vermelho, longe do alcance de qualquer violência. Eu particularmente não me surpreenderia se essa caixa tivesse algum efeito especial na Poppy, que lhe causasse um tipo de estado de hibernação especial, quase como uma daquelas máquinas de criogênese que a gente vê em filmes de ficção científica, sabe? A gente sabe que tinha o gás vermelho do catnap lá, que ela estava hibernando, e quando a gente liberta ela, o gás inclusive é inalado por nós. Por isso que no início do capítulo 2 a gente começa já sonhando, tendo um pesadelo, porque a gente inalou o gás do catnap, tá? Isso significa que é muito possível que a Poppy, então, tenha ficado literalmente congelada no tempo. E se os começos dos capítulos fosse um flashback do que aconteceu até chegar ao capítulo, tipo, capítulo 3, o comercial dos Maniquitters, e aparece um documentário sobre o Catnap Recon, que aconteceu lá tudo, que devolveu os catnaps. Imagina se for um flashback do protagonista relembrando o passado. Todo, mesma coisa no capítulo 2. O protagonista muitos anos depois, em 2005. Mas por que o protótipo faria uma coisa dessas? E é aí, meus amigos, que a beleza das teorias começam. Existe uma teoria bastante popular, que já é até antiga em Poppy Playtime, que afirma que o Experimento 1006 é, na verdade, o Elliot Ludwig. Foi o que eu disse nesse vídeo ainda, que são teorias que falam que o Elliot é sim o protótipo. Por quê? É o protótipo, o Elliot Ludwig. Primeiro, porque o cara é o dono da fábrica, e ele é o dono da fábrica, faz sentido ele ser o personagem mais forte do jogo. Porque nós sabemos que o protótipo, mano, é o mais insano que tem. Nós não sabemos nada sobre ele. Ele é extremamente forte, porque só com uma enfiada na mão na goela do catnap matou o catnap. E o cara tá pegando corpos para talvez se moldar seu próprio corpo. Pra o cara ficar extremamente insano, tá ligado? E do pai de Poppy dentro de um dos experimentos mais antigos da fábrica. Ela até é reforçada após a recente revelação oficial de que Ollie, na verdade, era o protótipo esse tempo todo. E você se lembra daquelas várias teorias antes dessa revelação? Ollie e Elliot, dois nomes muito parecidos que fizeram todo mundo pensar que Ollie era o Elliot através do telefone. E bem, se o 1006 for realmente Elliot Ludwig, essa teoria tá certa. Essa teoria faz muito sentido. Ludwig também. Em todo caso, essa teoria trabalha a favor desse vídeo e explicaria muitas das atitudes do 1006. Como protótipo, Elliot Ludwig quer salvar Poppy. E será que esse personagem aí que apareceu é o protótipo mesmo? Será que é o protótipo? Ou será que talvez pode ser o próximo vilão do capítulo 5? Absolute Cinema. A sua filha a todo custo. Eu já fiz um vídeo bem profundo. Porque eu falo, se o protótipo fosse 1006, na verdade, se o Elliot fosse 1006, o protótipo 1006 é foda. Se o Elliot fosse 1006, ele não prenderia a sua filha na caixa. Porque, né? Tô pegando a teoria do Teorias Misteriosas, porque o Elliot é o filho, é pai da Poppy, então não faz sentido isso, né? Não faz sentido isso.
toda essa teoria, não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar na descrição e no card, mas de qualquer forma um resumo é legal para essa parte aqui, porque na época em que ele era humano, Ludwig sacrificou seu casamento e sua reputação pela sua própria filha, focando toda a sua vida para salvá-la. E agora, como protótipo, ele está mais do que disposto a sacrificar quantas vidas fossem necessárias para que a sua filha fique a salvo. Afinal, esse é o motivo por trás de toda a história da Playtime. E o que mais corrobora com essa teoria inteira é o fato de que o protótipo não quer matar a Poppy. Isso é muito esquisito. Ele só tem quer um prender objetivo ela especial mesmo. pra ela, e ele mesmo disse isso. E vai me dizer que essa conversa entre ele e Poppy não parece um papo entre pai e filha. Nossa. Pode parar. Não precisa mais fingir. Poppy? Não precisa mais brincar de ser mais forte do que é. Você pode. Bom, se a gente seguir essa lógica, a pesquisa que o Experimento 1006 está a todo custo tentando concluir lá no Laboratório Central seria justamente achar uma cura para a deterioração dos experimentos, achar uma cura para a Poppy. E seu desejo de salvar a Poppy é tão grande que ele até mesmo aceitou a ajuda de Harley Sauer para isso, embora se negue a permitir que o doutor entre no Laboratório Central e que saiba de todos os detalhes da pesquisa. E pensa aqui comigo, se tudo que o protótipo e Sauer estiverem fazendo no Porque Laboratório nós sabemos que o Harley Sauer só é forte, poderoso assim, com a Omni-Hand. Sem a Omni-Hand ele continua poderoso, continua forte, mas fica mais fraco. Fosse apenas transformar mais humanos em experimentos, eles não teriam dificuldade alguma com isso. Seria algo que os dois sabem muito bem, aliás, melhor do que ninguém como fazer. São as duas mentes mais geniais da Playtime. Agora, impedir os experimentos de se tornarem selvagens e encontrar uma cura para Poppy, isso sim teria uma dificuldade absurda. E você me pergunta, pô, mas a Poppy quer essa cura mesmo? Ela quer não morrer? Isso me parece meio óbvio, certo? Mas eu acredito que essa cura, na verdade, esteja relacionada a voltar o experimento à sua forma original, ou seja, a Poppy se tornar humana novamente. Eu explico isso com mais detalhes naquele outro vídeo, mas em suma, a Poppy chega a mencionar que ela queria ser livre, ela queria que os experimentos pudessem sair da fábrica, mas o próprio protótipo... Só que é praticamente impossível, né, sair da fábrica por conta do protótipo, como o terrorizando vai falar aqui. Dizem uma fita que, não, Poppy, a gente não pode sair daqui. A gente vai se libertar das garras dos cientistas, mas a gente precisa ficar aqui dentro, no nosso canto, isolados, porque se a gente sair daqui e o mundo ver o que nós somos, outras crianças podem ser vítimas assim. Mano, pode virar um caos. Imagina os Bigger Brother ver as crianças. As crianças vão de F. O que aconteceu aqui dentro. Então a Poppy reconhece isso e entende que eles têm que ficar trancados ali, mas é uma Teve coisa até que uma ela fita detesta. que pra mim é um surto coletivo do Hugwig fugindo da fábrica. E muitas pessoas foram desaparecidas e encontradas mortas. Porque o Hugwig matou, porque ele virou um bicho selvagem. Lembra? Ela não quer ficar presa, nem dentro da Playtime, nem em uma cela de vidro. Então estimula-se a Como ideia na caixa, de que ela né? queira, na verdade, uma cura para se transformar em humana e aí sim poder sair da fábrica e ter a sua total liberdade. Criação, Mas é né? claro que tem uma chance do protótipo não ser o Elliot Ludwig coisa nenhuma. Afinal, isso é só uma teoria. Mas Uma sim teoria. ter recebido parte da sua genialidade e algumas diretrizes do Seria seu criador legal pra se seguir. fosse. Regras meio que codificadas na sua mente. Porque se a teoria do Elliot e protótipo faz sentido, fosse verdade, fosse confirmada, a teoria do Wally e Elliot se conectaria com o protótipo, porque o Wally é o protótipo é o Elliot. Então o nome parecido já fazeria sentido. A primeira regra seria continue inovando. Afinal, innovation is key. Inovação é a chave. Isso iria garantir para o Elliot Ludwig que seus projetos continuariam evoluindo e se desenvolvendo mesmo após a sua morte. E a segunda regra seria simplesmente proteja Poppy acima de tudo. Se somarmos essas duas regras, que fazem muito sentido dentro da trama de Poppy Playtime, a gente pode ver que é exatamente o que o protótipo tem feito em todos esses anos. Inclusive, a hora da alegria foi para libertar a Poppy, que estava passando por aqueles experimentos que ela contou para ele no telefone enquanto ele era Ollie. E isso foi, obviamente, depois do Elliot Ludwig ter morrido, e ela começou a sofrer como todos os outros experimentos. Ele protege a Poppy de uma forma distorcida, sanguinária e extremista, mas os objetivos ainda estão ali.
Entenda que de todos os milhares de experimentos criados pela Playtime, Poppy é sem dúvidas aquela que acumulou mais traumas ao longo dos anos. Ela é um dos experimentos mais antigos, afinal, e ela tem sido alvo de vários estudos, autópsias e cirurgias desde o início da iniciativa Bigger Bodies. E sinceramente, a Poppy ser guiada pela insanidade, pelo medo de se tornar um monstro enlouquecido e eventualmente morrer, podem ser ótimos motivos para fazer com que a Poppy se torne a verdadeira vilã da franquia. Como eu disse que talvez aconteça no capítulo 6. Eu até consigo imaginar a cena em que a Poppy, abraçando a selvageria, acabe negando a ajuda do protótipo e dando fim à vida do 1006. Porque o que ela quer é ser normal de novo. É só um objetivo dela e de mais ninguém. A gente não nota uma certa estranheza em como os próprios experimentos aliados da Poppy a tratavam. O Dewey, que parecia não confiar muito nela, mas somente aceitou. Os outros experimentos, os Smiling Critters, chamando ela de traidora, falando que abandonou eles. Que ela voltaria, que ela os abandonou. Parece que a Poppy não se importa muito com eles, somente com seu próprio objetivo. Então assim, ela se revelaria como a real ameaça dentro da Playtime, a última vilã a ser derrotada, aquela que quer conquistar novamente a sua humanidade. Uma história triste, sem dúvidas, mas que encaixa perfeitamente com a narrativa da franquia. E isso faria dela uma vilã vítima de um mal causado pela ganância humana, entende? Suas ações não seriam completamente culpa dela. Talvez até tenhamos uma cena emocionante com as últimas palavras de Poppy, agora consciente dos seus erros. Talvez ela até agradeça por conseguirmos derrotar ela e darmos um fim a todo aquele sofrimento, não sei. Mas parece que esse sofrimento da Poppy está se acumulando e os olhos vermelhos dela podem significar essa morte lenta e dolorosa através de uma doença que talvez a gente descubra ser o efeito colateral da papoula. Ainda também não sabemos se ela tem algum tipo de poder especial, afinal ela parece ser especial como um todo. E talvez se ela tem algum poder especial, e que a gente não saiba ainda, toda vez que ela usa esse poder, ela acelera a sua morte. Isso faria todo sentido, porque a gente já viu que a Poppy faz algumas coisas muito estranhas, como por exemplo ir sozinha resgatar a Kissimmee do próprio protótipo. Mano, isso foi muito bizarro, mano. Imagina se a Kissimmee tá sendo atacada ainda por sei lá quem, por um personagem extremamente forte, né? E a Poppy vai lá. Como que a Poppy remendou a Kissimmee, primeiramente? Porque é mesmo... Porque é parecido do que aconteceu com o Huggy Wuggy, né? Que ele não fez aquilo sozinho, provavelmente alguém ajudou ele. Só que é bem parecido do como tá a Kissimmee, né? Como tava a Kissimmee. Provavelmente quem ajudou o Huggy Wuggy foi o 1006. Agora quem atacou a Kissimmee, queimou a Kissimmee, não é o Huggy Wuggy. O Huggy Wuggy estraçalharia a Kissimmee. Ele não botaria fogo, queimasse a Kissimmee. Ele não queimaria a Kissimmee. Quem queimaria? Será que é o novo personagem? De fogo? É minha teoria, é um personagem de fogo. Então, mano. Playtime 4 nos induz a pensar, ou então lá no capítulo 2, assim como no 3 também, entrar no sonho do protagonista e mandar ele acordar, ou simplesmente o guiar por um pesadelo depois que o Catnap tira a nossa máscara de gás no capítulo 3. E eu sempre digo isso aqui, volto a repetir, eu acho muito esquisito que lá no final do capítulo 1, antes da gente resgatar ela, tinha um enorme armário barricando a porta para a entrada do capítulo. Que teve, eu acho que no capítulo 2, que ele fez a história de Pop Playtime, falou que imagina, fosse o protagonista alucinado, colocou a porta lá, fez maior bagulho lá, destruiu o local lá, barricou tudo, e ele não se lembra. Nossa, insano, tá? Eu gostei desse bagulho que o Terrorante tinha falado. Só você ver o vídeo, entra no canal dele, história de Pop Playtime, capítulo 2, vocês vão ver. 2. E no início do capítulo 2, esse armário está movido, não mais barricando a porta. Só que o nosso protagonista estava dormindo, sonhando. Como que a Poppy tirou aquele armário sozinha, sendo uma... Será que foi a Poppy mesmo? A Poppy não teria essa força, né? Nós sabemos que a Poppy não teria essa força. Boneca de porcelana de 40 centímetros. Será que ela controlou a mente do protagonista? Ou tem algum poder que a gente não sabe? Insano. Essa teoria... Imagina ela ter esse poder de controlar a mente de outras pessoas. Rapaz... A Poppy está enlouquecendo e morrendo aos poucos, parece realmente estar se concretizando. Muita gente acha que faz sentido isso aí, né? Ela tá morrendo, tentando salvar ela dela mesma durante todo esse tempo. Por isso que na conversa entre eles ela diz, por que eu tenho que voltar pra lá? E ele simplesmente diz, parece que você não entende. Ele quer mantê-la segura até ela entender o que realmente é o certo a se fazer. Aceitar a realidade dela, pra que ela não morra dessa doença que tá tomando conta dela. Quero saber o que você acha dessa teoria, uma teoria muito famosa na comunidade nos últimos dias. Gostei demais da teoria.
trazer esse vídeo aqui porque eu não tinha explicado exatamente o que era a teoria, mas tá aí. Eu nunca ouvi você falar sobre a teoria dessa Pop morrendo, até chegar o vídeo de teorias misteriosas, mas cara... Absolute Pop Playtime. O celular acabou de cair, olha, vai cair de novo aqui, ó. Tá, deixa eu ir um pouco mais pra trás. Pô, que vídeo bom, tá ligado? Gostei demais e não tive que parar, né? Que beleza, nem travou. Meu celular está de volta aos normal. Mas, cara, gostei pra caramba, um vídeo bem detalhado sobre uma teoria que eu nunca tinha escutado, que é da Pop estar morrendo, tipo, mas por conta que ela tá ficando paranoia. Nossa, o que a Pop tá ficando louca? A mudança de personalidade dela é simplesmente absurda. Eu gostei das duas teorias da Pop estar morrendo por causa da papoula e também por conta de todos os acontecimentos na fábrica que envolveram ela, dela ser transformada, de mexer nela, fazer experimentos com ela. Mesma coisa com o protótipo, só que o protótipo praticamente torturado pelo cientista, né? Nós sabemos, e o protótipo é mais inteligente que os cientistas, tá? Então pra vocês terem uma ideia. Simplesmente eu gostei demais do vídeo, mano, deixa o like, se inscreva no canal. O vídeo passado não tem thumb, porque eu esqueci de falar pro David fazer, então ele vai fazer uma thumb lá, top demais sobre teoria da Pop lá, porque a Pop nos traiu, eu vou falar pra ele fazer. E esse vídeo também vai estar sem thumb, depois eu falo pra ele fazer, tá ligado, manos? Deixa o like, se inscreva-se. Amanhã vai ter uma música que eu não cheguei a gravar, na verdade eu gravei, não, mentira, eu não gravei não. Uma música que tava no cronograma que eu acabei não gravando porque eu tava mal, eu tava doente, então eu vou trazer. Eu já vou falar, é do Cronos. Aí vocês se viram aí pra ver qual que é. Deixa o like, inscreva-se e até o próximo vídeo, mano. Teorizando, você amassou, tá? Tomara que ele veja esse vídeo, tá? E tomara que ele reaja ao meu vídeo de, né? Sobre Pop. Então deixa o like, inscreva-se e até o próximo vídeo.